O sinal basicamente quer dizer o seguinte: pessoal, a partir desse preço aqui, não me interessa mais. Esse preço não me interessa. Agora eu quero, no caso, comprar mais barato. Já está muito caro e eu não quero mais. Eu não aceito pagar mais aí esse valor. Tá certo? A gente volta àquela historinha da geladeira. Você descarta aquela loja que está com um preço absurdo. Então, quando a gente volta para o conceito da loja, a gente se lembra, caramba, essa geladeira aqui está tão cara que não me interessa mais comprar nesse valor. Simplesmente. E aí o comerciante começa a ter dificuldade de vender aquela geladeira naquele preço. E quando ele percebe um movimento de que os compradores se negam a pagar aquele preço, ele rapidamente começa a baixar o preço dele, tentando pegar o máximo número de clientes possíveis para vender. Entre as promoções, fazem tudo, tá certo? Que no mercado a gente chama de correção, porque chega um momento que o preço, quem detém os ativos diz, olha, está na hora de a gente fazer uma correção para poder se livrar e aliviar um pouco ou realizar lucro, já que a gente comprou lá embaixo e já subiu, então agora é hora de eu ir aliviando minha mão, tá certo? Então, o que é que nós vamos procurar agora? Nós vamos procurar o sinal, tá? Então, lembrando, esse é o cenário, ó, todas as médias sequenciadas e abertas significativamente entre elas, tá? Eu vou mostrar o sinal aqui, mas ainda está faltando coisas que podem me levar a cometer um erro, mas que são os suportes e resistência. Mas eu vou explicar suporte e resistência depois, para ficar mais fácil a gente decorar logo o sinal. O sinal de entrada da gente, o mercado está subindo, tá certo? E nós vamos entrar vendendo, ok? Para entrar vendendo, o que é que a gente tem que aguardar? É um conjunto de 3 candles, certo? Um conjunto de 3 candles, ok? Esse vai ser o sinal, tá? Vamos lá. Você tem obrigatoriamente um candle forte, um candle significativo. Qual é o tamanho do candle? Depende do ativo, depende de várias coisas, por isso que não tem um número preciso, mas visualmente você compara ele e vê, lógico, esse é um candle significativo, esses dois aqui são candles significativos, esse daqui nem se fala, é um candle significativo. E esses outros aqui você naturalmente vê que são candles menores. Então, você percebe quando é um candle significativo, um candle forte, tá certo? Quando tem esse candle forte, o que é que a gente faz? Nada. A gente não faz absolutamente nada. A gente apenas se prepara porque está chegando próximo da nossa entrada. Ok? Se não der a entrada, a gente não faz absolutamente nada. Então, eu sempre costumo dizer o seguinte: tenham paciência, o preço diz o que é que vai fazer, tá certo? O problema é que muita gente acha que não sabe o que é que o preço fala, é porque a gente se dedica tanto ao trade, a gente vê tanto setup, tanta conversa, tanta história, tanto indicador. Eu já cheguei a trabalhar com 35 indicadores na minha tela. Hoje eu trabalho com pouquíssimos. É isso que vocês... o que eu vou mostrar para vocês é só o que eu utilizo. Não utilizo mais nada. Porque, na verdade, o trade é uma coisa mais simples do que a gente foi, vamos dizer assim, incutido na gente, que era uma coisa difícil, tá certo? Mas não é. O trade, o preço, ele conversa com a gente. O mercado dá sinais do que é que vai acontecer. Tá certo? O candle forte, veja, nós vamos procurar um conjunto de 3 candles. O primeiro candle tem que ser um candle forte. Fernando, mas é um candle michuruca, então nem considere.
Ah, mas pode ter entradas que o preço tenha um candlezinho michuruca e dali ele derreta. Pode. Isso aí não tenha dúvida que pode. A gente tem que aprender a abrir mão também das operações. A gente tem que operar aquilo que a gente tem confiança. A gente está vendo um padrão forte e ali eu decido arriscar o meu dinheiro. Os outros padrões acontecem. A gente vai ver operações indo nos nossos alvos, mas que não deu um padrão claro de entrada. Então a gente não se expõe. A gente não está aqui para operar todo dia nem toda hora. A gente está aqui para fazer dinheiro. E fazer dinheiro significa abrir mão de algumas operações. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro candle aqui, forte. Beleza, vamos ver se aparece o segundo. O segundo candle, olha. O segundo candle é um candle que não toca a média 5. Tá vendo aqui? O candle não tocou a média 5. Eu não me interesso o que é que ele faz para cima. Ele pode ir lá para baixo, ele pode ficar só aqui na máxima desse candle. Para mim, o que ele faz lá para cima não me interessa. Me interessa que ele não toque nessa média 5. Tá dando para vocês verem aí bem direitinho? Tá vendo aqui, ó? O segundo candle é um candle que não toca na média 5. Ok? Agora vem. O que é que eu faço? Não faz nada. Você está tranquilo. O preço é que vai mostrar a você o que é que ele vai fazer. Enquanto isso, você não faz nada. A única coisa que você já pode ir medindo, se for de seu interesse, é um eventual stop. Você pode passar uma linha aqui, porque o seu stop vai ficar aqui em cima. O nosso stop é sempre no topo do movimento. Tá certo? Isso daí você já pode passar. Por exemplo, se minha entrada for aqui, eu já vou ter um stop de 370 pontos. Pode ser que não me interessa fazer. O meu stop padrão é de 200 pontos. Qualquer variação nesses valores é aceito. Por exemplo, meu stop é 200 pontos, mas foi 230. Não tem problema. Foi 180, não tem problema. Foi, lógico, quanto menor, melhor. 100 pontos, qualquer coisa dessa, não tem problema. Agora, como a gente viu ali, se for 370 eu entro. Sim, lógico que eu entro. Só que eu entro fazendo a minha gestão de risco. Ou seja, o stop ficou caro, eu entro com menos contratos. Tá certo? Tem que ser feita a gestão de risco, porque o mercado também não é tão bonzinho a chegar assim, não. Todo sinalzinho eu só vou deixar lá com 100 pontinhos, porque Fernandão quer sempre o stopzinho dele com 100 pontos. Aí ele vai lá e deixa 100 pontinhos para mim para fazer. Isso não existe. Eu tenho que ser proativo. Se meu stop padrão é 200 e o stop daquela operação está em 300, bem, se eu estou com 10 contratos, eu baixo para 7 contratos, 6 contratos, de tal forma que se ele me der o stop, o financeiro permanece o mesmo. Deu para entender isso? Tá? Gestão de risco é ativa. É ativa, é na hora. A gente não tem a gente não é amarrado que a gente não consiga enxergar isso no movimento do preço. Quando a gente vê que saiu do nosso padrão de 200 pontos, a gente vai lá e adequa ou até avalia se vale a pena entrar na operação, tá? Mas vamos lá. Então, o primeiro candle forte é ok, o segundo candle não tocou. O que é que eu faço? Nada. Eu só monto aqui agora o meu stop, assim, para ver onde é que ele vai ficar, né? Mas não faço nada. E vou esperar o terceiro candle, tá? Se você botar exatamente em cima do ponto, o que é que acontece? O preço pode vir aqui, pegar o seu stop, ele não se desconfigura tecnicamente e depois descer. Então, velho, não convém botar muito perto. Deixa aí uns 50 pontos, mais ou menos, de sobra, para evitar aquela violinada, sei lá, de 5, 10, 15 pontos, tá certo? E às vezes ele vai pegar esse stop de 50 e depois despencar. É uma coisa chata, mas, enfim,
acontece. Tem que vir em sequência. Por exemplo, eu pensei que iria dar agora, não deu. Tá vendo? O primeiro não tocou, mas o segundo também não tocou e o terceiro também não tocou. Veja, eu vou passar para outro exemplo, porque esse daqui não é de livro, e eu quero mostrar para vocês um de livro, tá certo? Mas vou aproveitar e fazer um comentário seguinte: enquanto ele não rompe o topo, o movimento ainda está válido. Lógico que ninguém vai ficar achando que isso daqui vai estar válido por 20 candles na frente, não é por aí. Mas esse movimento aqui ainda estaria, porque ele não rompeu o topo, então ainda estaria. Mas eu vou procurar um outro mais de livro, para ficar mais claro, que é para deixar claro, porque isso aí, o que aconteceu aqui agora são sinais subjetivos, que cabe à interpretação do trade, mas o sinal da distorção tem que ser um sinal claro. Então, aqui deu, mas eu quero mais claro ainda, eu vou buscar o que eu chamo de sinal de livro, esse aqui, esse é um sinal de livro. Primeira coisa a verificar, tá em pavão sim ou não? Ó, então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é isso aqui, ó. 611 está aqui embaixo, 377 está aqui, 200, 100, 72, 21, 8 e 5, tá certo? Então, o cenário, sabe aquela coisa, eu abri minha janela e vi que tá sol, o cenário está formado, tá? Mas eu vou fazer o quê? Não vai fazer nada, cara. Você vai esperar o preço dizer o que é que ele vai fazer. Você não faz nada, você fica olhando. O segundo, ó, esse segundo aqui, ele não tocou na média 5, tá vendo aqui? Chegou muito próximo, mas não tocou na média 5, tá? Vou aproximar mais aqui para vocês verem, certo? Tá vendo esse espaço aqui entre o candle e a média 5? Estão vendo? Tá. Vamos agora, o que é que a gente faz? No máximo, determino o meu stop. Se eu entrar na operação, meu stop vai ser aqui. Vamos esperar o próximo candle. Ó, o próximo candle, ele me confirma esse espaço aqui que eu chamo de vácuo, tá? Esse espaço entre o candle e a média 5, que só é confirmado pelo candle que eu chamo de distorção, tá certo? Esse terceiro candle aqui é o candle de nossa entrada, tá? Ele é quem diz, pronto pessoal, eu não gostei dessa região de preço e agora eu vou cair. Tá? Então ele confirma esse vácuo, porque se esse candle aqui subisse, fosse lá para cima, essa média 5 iria tocar nesse candle aqui. Então por isso que eu aguardo sempre o fechamento desse candle e chamo isso de confirmação do vácuo. Quando você estiver com alguma operação, mandarem ela, a gente sempre vai olhar o seguinte, olha, o vácuo estava muito fraco, ou não houve vácuo, você se antecipou à operação. O que eu estou querendo dizer é, não houve esse espaço aqui, tá certo? Onde é a nossa entrada? Nossa entrada é no rompimento do pavio do candle distorção, tá certo? Olha a distância aqui, 240 pontos, ou seja, está na média do meu stop, está tranquilo, então eu vou entrar com minha mão normal. Se tivesse 400 pontos, eu tinha que diminuir, fazer minha gestão de risco, tá certo? Mas está aqui, ou seja, a minha entrada vendendo é nesse candle aqui, tá certo? Meu stop é essa linha aqui que eu vou botar uns 50 pontinhos para cima. Vou trocar essa corzinha aqui dela para, sei lá, esse azul claro aqui tracejado, só para a gente ficar claro, né? Pronto. Essa é a operação, tá? Vamos ver o que é que acontece aqui. Ele foi... Isso é normal acontecer, você entra, lá vem o calor,
Pode dar stop? Pode. Mas o nosso stop está aqui, garantido. Primeiro alvo, eu tenho as médias como alvo. É uma visão que poucas pessoas têm. Eu não trabalho cruzamento de média, eu não trabalho... enfim, é uma visão diferente. Para mim, média é alvo. Média significa, na minha visão, a região de interesse de determinados traders. Então, tem traders que só compra ou só vende na média 21, tem trader que só compra ou só vende na média 72, na média 100, parará. E vocês vão ver um comportamento bem interessante que toda vez que chega nessas médias, elas normalmente deixam pavio. Por isso que você tem que estar muito alerta, tem que estar muito ativo, porque muitas vezes vai chegar no seu alvo e em milésimo de segundos ele volta 100, 200 pontos para trás. Então você tem que sair realmente a mercado ou deixar, enfim, às vezes toca, volta e depois segue de novo. Depende se seu alvo está mais abaixo ou não, tá certo? Mas muitas vezes a gente tem que ser rápido, porque senão o mercado tira esses pontos valiosos daí da gente, né? Então vamos lá. O primeiro candle, esse candle forte que você disse, ele vai deixar ali, possivelmente ele deixa um pavio superior. Ele pode deixar esse pavio superior, desejado que não tenha pavio, qual o tamanho desse pavio? Se ele vai deixar um pavio grande, um pavio pequeno, não me interessa. Agora, obviamente que ele não pode ser aquele que chamam de martelo, quer dizer, foi uma subida e uma descida agressiva e ficou lá, fechou lá embaixo, né? Aquele dali, por si só esse daí já é um sinal de reversão, né? Só que eu não gosto de operar esse sinal. Eu acho ele muito errático, eu acho que ele prega muita pecinha. Eu acho que é meio que uma pegadinha do mercado para cima de quem opera só candle, entendeu? Mas, muitas vezes, ele é assertivo também. Portanto, assim, o que eu quero dizer, se é um candle que deixou um pavio de 80% do corpo, eu já não me interessa, tá certo? Agora, se ele vai deixar um paviozinho lá em cima, ou se vai fechar na máxima, não me interessa. O que interessa é que ele seja um candle significativo. Um candle que eu olhe e compare visualmente com os outros e digo, pô, o candle foi forte, o preço realmente deu aquela puxada. No gráfico parado é uma coisa. Quando o gráfico está rolando, você sente que o preço deu aquela esticada forte, tá certo? E pula para o outro candle. Normalmente é assim que ele fecha. Ele enche o corpo dele todinho e pula pro candle seguinte, tá certo? O que ele tem que fazer é confirmar o vácuo. Isso sim, ele tem que confirmar o vácuo. Se ele vai tocar na média de 5, na média de 8, se ele vai fechar acima, abaixo, não me interessa. Por quê? Porque tem situações, e a gente pode procurar mais à frente, eu só não vou sair daqui agora, mas tem situações que o preço subiu tanto que ele vai confirmar o vácuo e a média 5 ainda está a 100 pontos dele, está lá embaixo. Então a gente não vai deixar de entrar porque ele está longe da média 5, tem que entrar, entendeu? Essa confirmação do vácuo é o quê? É fechar abaixo da mínima? É fechar abaixo da mínima do candle do vácuo, exatamente. Ele fecha abaixo. Aí, vamos supor, olhando aqui a tela, se ele tivesse fechado aqui, o vácuo não tinha existido. Esse daqui, ele fechou lá embaixo, ó, deixou um vácuo legal aqui. A minha entrada é nesse candle aqui, ó, que tá, eu botei até a setinha, é no rompimento do pavio desse candle, que eu chamo de distorsor. E o vácuo tá no candle anterior. Tá vendo aqui? O vácuo seria o espaço entre a segunda vela e a média ou o espaço de fechamento da segunda vela com a terceira? Não, é da segunda vela para a média. Da segunda vela para a média. Ou seja, eu chamo ele do candle do vácuo.
Por que eu estou insistindo nessas padronizações? Porque depois que todo mundo começa a fazer parte do mesmo grupo, essas coisas começam a ser naturais. Ah, bicho, mas ele formou um vácuo fraco. Você já sabe o que é. Você vai olhar aqui o Kendall e vai dizer, eita, puxa, realmente o vácuo estava fraco, parará, piriri. Isso é importante dizer, pessoal. Nenhum setup, nada no trade é 1 mais 1 igual a 2. Eu apliquei essa regra e ele vai ter que fazer isso, porque se não fizer eu vou ficar batendo pezinho no chão. Não existe. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. O que a gente trabalha é probabilidade. Probabilidade. Esse setup tem uma probabilidade de dar certo 80% das vezes. E você tem que estar preparado para os 20% que ele não dá certo. Tá bom? Essa colocação que, todo candle tem que bater na média, não tem que bater na média. Veja, eu estou sendo claro aqui. O que é que você tem que decorar? São 3 candles. 3 candles. Um candle forte. Um candle que não toca a média 5. Um candle que confirma o vácuo. Anote, grife, bote bem grande, repita de manhã, de tarde, de noite. São 3 candles, só tem que decorar isso. Um candle forte, um candle que não toca a média 5 e um candle que confirma o vácuo. A minha entrada é no rompimento desse terceiro candle. Ponto final. Não tem interpretação, não tem... não, mas ele às vezes fecha acima da média, às vezes fecha abaixo. Amigo, já estamos em cenário de pavão. Deu esses 3 conjuntos de candle, entre no rompimento, entre. E o que é que pode acontecer? Ele dá o stop. Onde é que está o seu stop? É no topo desse movimento. Acabou-se. É isso. Fernando, esses 3 candles de confirmação têm que ser seguidos, né? A gente vai, Sagi, veja, muitas pessoas perguntam isso. Vê mesmo. Se põe na minha posição. Eu tenho que ser objetivo aqui para vocês, para que vocês tenham credibilidade em mim. Tá certo? Eu não estou aqui para ficar com mais. Então o que eu digo é o seguinte. O padrão do setup é esse. Os 3 candles dessa forma. Agora, nós vamos ver depois variações. Que aí já não é no setup. Aí é o que eu chamo que é o papel mais importante do trade, que é as interpretações. Mas que eu, Fernandão, não faço. Eu já fiz muita interpretação e hoje eu cheguei à conclusão seguinte. Eu prefiro ver uma operação. Vamos dizer, por exemplo, você vê às vezes o candlezinho formando uma xícarazinha invertida e no rompimento daquilo dali é uma entrada clássica, muitas pessoas entram nela, mas eu prefiro não entrar, porque eu já tomei muito stop dele fazer isso e de repente vim a pancada. Como esse sinal dos 3 candles tem os seus stop também, mas esse é mais assertivo do que os outros. É isso que eu quero dizer. Não é que os outros não funcionem, nem que esse seja a última, enfim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Não. É que eu confio tanto no padrão que eu entro cego nele. Eu entro cego. Deu, eu entro. E o que é que vai acontecer? Pode dar meu stop, tá tudo certo. Deu stop, deu stop. 80% das vezes não me dá o stop. Às vezes eu passo calor, chega pertinho, não sei o que, papapá, mas não me dá o stop, vai dar o lucro, acabou-se. Tá certo? Os outros, eu caio aí para 50% das vezes vai, 50% das vezes não vai. E aí, quando a gente vai olhar o resultado financeiro dessa jogatina de que às vezes dá certo e às vezes não dá certo, a gente vê que o nosso bolso vai esvaziando. Então a gente tem que primeiro ter muito claro, nós estamos aqui, primeira função da gente é proteger o dinheiro. Antes de fazer dinheiro, a nossa principal responsabilidade é proteger o nosso dinheiro. Para isso, nem todas as operações a gente pega, mas eu lhe pergunto, Sagi, quantas pessoas depressivas você conhece por não ter perdido dinheiro no trade? Quantas famílias destruídas você conhece porque o cara deixou de pegar uma operação que deu 1000 pontos, mas ele também não perdeu dinheiro?
E quantas pessoas você conhece tristes, depressivas, inseguras, ansiosas, porque foi pegar tudo quanto é operação, e a conta vai esvaziando, Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém nessa situação, todo mundo ganha, isso aí eu estou sabendo, né? Não é, pessoal, é isso. A gente não tem que ter a coisa mais infalível da vida, não. A gente tem que ter um sistema simples, um sistema que a gente confie, um sistema de gestão que a gente saiba que pode dar erro e estamos preparados para aquilo, e um sistema que quando der o sinal a gente vai entrar. Porque 80% das vezes ele vai nos dar dinheiro e 20% das vezes ele vai falhar. E quando falhar, a gente já cumpriu, que é o assunto que a gente vai tratar amanhã, que é a gestão de risco, tá certo? Mas todas essas variantes de sinal a gente vai ver acontecer. E o que eu tenho experimentado, olhando os grupos que têm tido melhor desempenho, né, das pessoas, dos alunos que têm feito curso comigo, é aqueles que se livram dessas amarras, se livram dos conceitos, tem desempenho muito melhor do que aqueles que dizem, não, esse cara é bom, ele fez um negócio mais. Eu tenho um indicador aqui que ele não usa e aí vai ser o fera. Aí começa a inventar coisa. E esquece que eu não cheguei a ter esses desempenhos porque um dia resolvi botar uma telinha no computador e fazer as coisas, não. Eu já perdi dinheiro pra caramba. Eu já usei 35 indicadores na minha tela. Eu não conseguia ver o candle. O candle eu não conseguia enxergar de tantos indicadores, tá certo? E nenhum desses indicadores me garantiu dinheiro. Nenhum deles. Foi aí que eu comecei a ver, eu digo, rapaz, isso não pode ser dessa forma não, eu tenho que tirar. Veja, sendo franco com vocês, eu aprendi o seguinte, minha mente, se eu der o suficiente para ela vai me fazer ganhar dinheiro, porque ela vai conseguir interpretar o que é que eu estou enxergando e vai dizer, pode entrar aí. E por que eu faço um trade tranquilo? Meu trade, assim, quem me conhece, quem viu já eu operando ao vivo, né? Nos presenciais eu opero minha conta mesmo, ao vivo. Diz, rapaz, você é muito tranquilo. Isso não é muito tranquilo ou não tranquilo. Primeiro, eu confio na técnica. Segundo, eu tenho minha gestão de risco feita. Então eu vou entrar numa operação e eu sei que naquela operação eu posso perder R$1.000. Eu lhe pergunto, se eu posso perder os R$1.000 e eu aceito isso, qual é o problema de eu entrar na operação? Qual é a máxima consequência que pode acontecer? Eu perdi os R$1.000. Eu não posso perder R$1.000, então baixe sua mão, perca 500. Mas eu não posso perder os 500, perca 200. Você vai limitando. Aí vai chegar uma hora que o cara diz, poxa, mas vamos dizer, eu só posso perder 200. Mas aí também eu vou ter que andar 1.000 pontos para ganhar, sei lá, um exemplo, R$300. É muito pouco, porque nem todo dia você vai ter 1.000 pontos, óbvio, né? Eu faço em média 250 a 600 pontos por dia e tchau. O setup dá muito mais. Eu é que saio com isso. Eu tenho minhas metas, as coisas, saio com isso. Mas enfim, não adianta. É assim que funciona. Você vai diminuir a sua mão e tem que aceitar isso. Por quê? Porque o problema não está no ganhar, no fazer dinheiro. O problema é você não quebrar, é você defender o seu patrimônio. Se você só pode perder R$100 e entrar com a mão que se tiver um stop, você vai perder R$1.000, como é que você quer? É uma roleta russa todo dia. Você pode até acertar um dia, 2 dias, 3 dias, mas vai chegar o dia que você vai errar e vai levar tudo. Então não é. Sempre me perguntam, a gente vê isso amanhã, depois em gestão, mas sempre me perguntam se eu tiver, sei lá, um determinado valor na conta, quanto é que eu posso fazer? Eu não sei. A primeira pergunta é quanto é que você pode perder, sem que isso lhe leve à depressão, sem que isso lhe deixe triste, sem que isso arrebente sua conta. Aí depois de responder isso, você vai fazendo a sua gestão de dia, semana e mês. Mas sempre baseado no que você pode fazer, pode perder.
Ah, mas aí você entra para perder? Não, eu entro para ganhar, mas eu me defendo. Primeiro tem que olhar o quanto eu posso perder. E aí eu deixo o trade, se ele não me deu o meu stop, eu deixo o trade correr a meu favor. E aí ele me dá o que ele puder. Entendeu? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a operação e depois a gente vai tratando mais esses outros detalhes, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Um candle forte, um candle que não toca a 5, não me importa como esse candle vai ser formado, viu, pessoal? Não me importa, ele pode ser lá para cima, pode ser o que for, mas o que importa é o seguinte, esse outro candle aqui vai ter que confirmar esse vácuo. A minha entrada é no rompimento dele. Então, veja, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para me preparar para a entrada. Tá certo? Eu não faço nada nesse tempo. Então, não é um setup que o cara tem que ficar com a mão no mouse vou entrar agora. Não, bicho, deixa as coisas acontecerem. Você tem tempo para se armar. Eu estava falando aqui sobre alvo. Então, veja, o primeiro alvo é a média 21. O segundo alvo, quer dizer, cada uma das médias é um alvo, tá certo? Mas, quais são as médias que eu opero? Eu opero a média 72 e opero a média 200. Para mim, são as médias mais confiáveis, tá certo? É as médias que me dão uma boa relação de pontos e tem uma boa assertividade, tá? E aí eu faço parciais, por exemplo, chegou numa 72, eu já alivio minha mão, tá certo? Levo até a 200 já com uma parte da mão que se ele voltar, ou ele me tira no 0 a 0 ou o prejuízo é pouco, tá certo? O terceiro candle, ele vai confirmar o vácuo, importa a forma que ele assume ou não importa? Se ele vem como um candle forte ou ele vem com vazio? Não importa, sabe por quê? Porque, primeiro, vamos supor que ele tivesse descido aqui e tivesse deixado um paviozão enorme aqui, tá certo? Tivesse fechado aqui na máxima, tá certo? Ou pertinho da máxima, ou até fosse um candle de alta aqui, tá certo? A minha entrada é no rompimento dele. Então, se ele fechou lá para cima e o mercado vai subir, não tem problema nenhum. Eu não vou entrar. Eu só entro se o mercado, mesmo tendo um candle desse aqui, vamos dizer, que fosse para cima, aí o próximo candle chega e diz, não, eu não vou subir não, eu vou descer. Pá! E aí teria que vir pegar a minha entrada aqui. Por isso que não me interessa como ele é formado, porque a minha entrada é no rompimento dele. É muito importante que vocês entendam isso. Ninguém é 100% infalível, tá certo? E a gente sabe que gráfico parado é uma coisa e o gráfico andando é outra. Eu queria que vocês decorassem isso com muita clareza. Não se antecipa a entrada do candle distorçor. Não se antecipa. Decore isso. Não se antecipa a entrada do candle distorçor. Por quê? Vou mostrar aqui de novo. Porque quando a gente está operando, vou nesse exemplo aqui, teve um candle forte, um candle que não voltou, aí o cara diz, oxe, tá em pavão, tá em tudo, eu agora vou entrar logo aqui, porque aí meu stop fica mais baratinho. O cara entra aqui, o negócio anda a favor dele, o que? 20 pontos, e vem na cara dele, olha, 300 e tantos pontos, tá certo? Então, não se antecipa. Outra coisa, veja aqui embaixo, olha esse exemplo aqui, ó. Um candle forte, um candle que não tocou a 5 e um candle que veio forte para baixo, tá certo? E rompeu, pegou a entrada aqui, tá bom? Pegou a entrada, certo? Mas olha, as médias como ainda estavam juntas, se separando. Por isso que eu digo a importância de você deixar as médias estarem distantes. Mesmo a 377 e a 611 estavam lá para baixo, distantes, aqui as médias estavam acabando de se distanciar.
Então você vai fazer um negócio desse aqui e as médias ainda estão juntas e o resultado é esse. Olha, está acontecendo aqui, tá exatamente, ó, teve um candle forte, um candle que não tocou a 5 e esse outro candle. Olha como é que as médias estão. Você consegue enxergar que elas estão próximas ainda? Tá entendendo? Você olha, você nitidamente, você olha para ela e diz, poxa vida, acabou de abrir, então é muito claro que ele vai fazer esse movimento aqui ainda para cima. E se ele despencar aqui, não tem problema, cara. Se ele despencar, despencou, vai sem a gente, mas não arrisque se a abertura delas estiver pequena. Vê a distância da 21 para 72, está 23 pontos. Eu gosto de distância dessas médias de 200, 300, 400 pontos. Aí vale a pena, mas elas estão pertinho demais. Candle forte, um candle que não tocou a 5 e o candle que confirmou o vácuo. Nesse caso, ele já cortou essas duas médias, mas não tem problema. A entrada é no rompimento dele, tá certo? Esse segundo candle aqui, se vocês olharem bem direitinho, vocês vão ver que ele não pegou a entrada. Porque a entrada, você também não deve fazer aquela coisa milimétrica, não. Você vai colocar um pouquinho afastado, tá certo? Uma coisa pequena, mas, enfim, afastado. Então, ó, esse candle não pegou. Esse candle não pegou, esse candle não pegou. Quem pegou foi esse aqui, tá? Então, a operação, ela andou 40 pontos a favor e rapidamente veio para 100 pontos de calor. Depois deu 120 pontos de calor e aí veio no meu primeiro alvo, que é a 72, com 184 pontos de ganho, tá certo? Quando eu falo calor, é que ele anda um pouquinho contra, mas nem próximo do meu stop ele chegou, tá certo? Chegou na 72, se lembra aquele detalhe que eu disse a vocês, olha, ele chega no alvo e dá uma pancada para cima na mesma hora. É esse caso aqui, ó. É tão forte a média que o preço chega e imediatamente leva a cacetada para cima. Eles deixam muito pavio quando chega na média, entendeu? Então tem que ser rápido. Aqui o preço está vindo, fez aqui, você tem que sair, porque sai a mercado, o que for, porque pode vir essa pancada. E se você não sair, ele vem e faz. Ó, você perde aqui 300 pontos, né? E vai. Então, o que eu noto com muita clareza é o seguinte: se você quer um movimento maior, 500 pontos, 600 pontos, 1.000 pontos, 2.000 pontos, você tem que se acostumar ao seguinte: seu stop tem que ser técnico, e esse stop técnico, ele pode ser alcançado, porque tecnicamente o movimento se desconfigura. Vamos lá. Se eu entrei ali naquela operação, vou voltar aqui na tela. Se eu entrei aqui nessa operação, tá certo? E o preço chegasse aqui, viesse para aqui para cima e rompesse, o que é que ele estaria rompendo? O topo do mercado, concorda? Então, ele ainda teria objetivos lá para cima. Ainda está faltando algumas ferramentas, eu colocar aqui no gráfico, então eu não sei interpretar ainda qual seria esse alvo, mas o que eu quero dizer, tecnicamente falando, enquanto o preço ficar aqui trabalhando aqui, papapá, não tem problema nenhum. Agora, se ele romper isso aqui, quer dizer o seguinte, ó, essa região de preço ainda eu considero barato e eu quero subir mais. E aí você tecnicamente teria que sair. Agora, se eu for me preocupar em estar trazendo o meu stop para baixo, o que é que acontece? Eu entrei aqui, aí o preço foi lá um pouquinho, voltou aqui na 21, aí eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Olha, já ganhei 30 pontos, eu vou trazer minha entrada para o 0 a 0. Aí bota a sua entrada aqui, ó. O preço foi 30 pontos a seu favor, aí você bota a sua entrada para o 0 a 0. Olha o que é que acontece no candle seguinte. Foi lá e ele tirou do jogo. Aí ele um pouquinho, você diz, eita, ainda bem que eu saí. Aí ele vai e ri na tua cara, porque daqui ele ainda ia mais 200 pontos. Ele é sempre assim. Não tem jeito. Se você olhar todos os movimentos dele, ele faz isso. Tá certo? Mas vamos lá, vamos continuar. Ó, foi na 72, como eu disse a você, ó, deu a pancada e subiu.
Já nesse daqui, ele veio realmente para romper ela. Então, ele veio aqui de novo na 72 e veio com mais força. Tá certo? E aí, ele foi para 100. E aqui, olha o que é que acontece. Chegou na 100, de novo, pavio. Pegou na 100, pavio. Tá certo? Por quê? Porque muita gente, quem está vendendo, quem veio vendido lá de cima, vende de cima, que tem o alvo na 100, quando chega na 100, compra. E quem está querendo comprar, quando chega na 100, compra. Então, por isso que dá essas pancadas muito fortes. Toda vez que ele chega em médias importantes, ele dá essas pancadas fortes. Como que você decide se você vai fazer parcial ou se você já sai na laranja? Eu defino as médias que eu vou operar. A 72 e a 200. Na 72, eu vou fazer uma parcial de X% da minha mão e vou tentar levar até a 200. Como é que eu defino isso? Agora, conversando com você, à noite, batendo papo com minha esposa, jantando, eu vou definir as médias que eu vou operar. E como é que eu sei que vai dar certo? Não sei que vai dar certo. Não sei. Não tem como eu saber que vai dar certo, não. Por isso, muitas vezes ele vai chegar próximo, voltar e me dar stop. E eu tenho que segurar. 80% das vezes vai me dar ganho, mas 20% das vezes vai me dar stop. Até porque na minha postura eu não fico fazendo trail stop. Então, se a sua pergunta ela tem por objetivo uma resposta do tipo, não, é porque 2 mais 2, quando eu somo, vai dar 4, não existe. Hoje o mercado age de um jeito, amanhã age de outro. Hoje o mercado vai fazer a média de 72 um suporte para ele subir. Então toda vez que ele bate na 72 ele sobe, bate na 72 ele sobe, bate na 72. Já vi diversas vezes acontecer isso, tá certo? Por isso que eu opero ela, porque é uma média que serve muito como suporte para um movimento. E a média 200 também tem essa mesma postura. Agora, as médias 377 e 611 são médias que ficam a 1.000 pontos, 1.500 pontos. E o cara que quer fazer 1.500 pontos, eu vou entrar no trade que é o seguinte, meu stop é 200 e meu alvo é a 611 que fica a 1.500 pontos. Veja, o primeiro dia ele pode errar, andou 500 pontos a favor dele, ele não saiu, voltou, tirou ele com 200. Beleza. Segundo dia ele faz a mesma coisa, andou 800 pontos, ele não saiu, tirou ele com 200, beleza. No terceiro dia, pode ir na 611. E aí ele ganha 1.500 pontos, tira os 400, ficou com 1.100 pontos. Enfim, como é que você vai saber disso? A gente vai ainda ter algumas ferramentas, mas eu não pratico isso. Que seria você fazer Fibonacci no diário, um Fibonacci de retração e análise de suporte e resistência. Mas eu prefiro operar as médias que eu escolho. Que eu não tenho que ficar perdendo tempo com essas coisas e me dá um financeiro muito bom. Então eu vou, chegou no meu financeiro, chegou na minha meta, eu saio. E a meta é financeira ou a média. Então, se eu tenho por meta chegar na média 72, o preço chegou na média 72, por que carga d'água eu não vou sair? Mas é porque logo depois ele foi na 200. Você está falando com um gráfico parado. No dia a dia você não sabe se ele vai na 200, se ele vai lhe dar um stop, isso não vai nada. Por isso que você tem que ser rígido. É a média 200, ok. Então eu só vou sair na média 200. Não, eu só vou sair na média 611. E aí seja assim, você tem que se comprometer e deixar o mercado andar a seu favor. Entendeu? Muitas vezes, quando eu estou numa semana muito boa, tudo parará, eu deixo um saldo de contratos, baseado, obviamente, numa análise que eu acho que pode ir numa média 611, ou pode até reverter, abrir o pavão inverso, o pavão abrir para cima e acabar o dia aberto para baixo, tá certo? Reverter. Aí são movimentos de 2, 3 mil pontos, ou 7 mil pontos, como deu aí em janeiro, em fevereiro e março, deram movimentos enormes. Mas
eu costumo dizer o seguinte, vocês estão diante de um setup que, invariavelmente, a gente vai estar vendido no topo do mercado ou comprado no fundo do mercado. Mas tem muita gente que, por alguma coisa que eu não sei explicar, eu não sei explicar qual a razão, tem gente que não opera para fazer dinheiro. Tem gente que opera para dizer, tem um prazer muito grande de dizer que fez 1.000 pontos ou 2.000 pontos. Tá certo? E eu acho bem interessante, porque a turma normalmente faz 1.000 pontos, 2.000 pontos, e você vai ver que ele faz com um contrato, com 2 contratos. Eu, várias vezes, eu faço com 5 contratos e deixo rolando, como saldo. Saldo eu nem olho mais. Boto lá meu stop, seja o que Deus quiser. Ele pode ir, pode não ir. Para mim não vai fazer diferença. Porque eu não faço pontos. Eu não pago contas com pontos. Eu pago conta com financeiro. Se chega no meu financeiro, se eu tenho uma meta de ganhar R$1.000 no dia, deu meus R$1.000 no dia com 300 pontos, por exemplo. 300 pontos, deu R$1.000. Por que carga d'água? Por que carga d'água eu tenho que ficar na operação? Se você faz um acordo com você mesmo, estipula suas metas, bateu na sua meta, saia. Esse é o papel do trader, é atingir a meta financeira ou de pontos e sair, tá certo? Uma coisa que é interessante, às vezes chega na média 72, mas não deu o meu financeiro. E eu saio, não volto a operar mais. Por quê? Porque já deu tecnicamente o movimento que eu estava esperando. Ah, mas e aí você não volta para fazer de novo? Não volto, porque o mercado pode endoidar e subir eternamente. Eu não sei, se minha meta era chegar na média 72, chegou na média 72, acabou. Se eu encerro, desligo e vou viver. Vou curtir a vida, não vou ficar mais na frente do movimento. Mas é raras as vezes que eu faço 3 operações. Raras. Muito raras as vezes. Eu não me lembro a última vez que eu fiz mais de 3 operações no dia, não. Isso é a minha rotina. Todos os dias acontece e, obviamente, tem os dias que me dá o stop, eu tento a segunda vez, me dá o stop, e aí eu penso se vale a pena eu fazer a terceira ou não. Por quê? Se eu entro no topo do mercado, o mercado anda a meu favor, depois vai e me rompe, né? Rompe o topo. Aí eu dou um tempo, teve outro sinal, eu entro de novo, ele anda a meu favor, depois ele vem e me tira do jogo de novo. Bicho, ele já rompeu 2 vezes o topo. Então não adianta insistir. Você tem que entender o cenário, que eu costumo dizer o seguinte, setup é bom. Eu acho que é crucial. Todo mundo precisa de um setup que confie, que tenha um nível de assertividade bom. Agora, nenhum setup ele é capaz de interpretar o cenário mais amplo, que é o cenário, vamos dizer, como a gente está vivendo hoje, o cenário político, as instabilidades, coronavírus, não sei o quê. Enfim, não é um setup que vai resolver. Então, o operador, o trader, tem que chegar e dizer, não, bicho, realmente hoje não vai ser um dia legal. Já tentei uma vez, deu errado. Já tentei a segunda, deu errado. Vou parar, cara. Fica na sua, sai de perto. Agora, o que eu faço, e que poucas pessoas fazem, é eu desligo meu computador. Eu desligo, eu não fico insistindo no mercado. Porque a insistência, não deu agora, mas vai dar. Não, agora vai dar. Aí, eita, subiu. Agora que ele vai dar mesmo. Aí vai na terceira. Agora eu tenho certeza que ele vai dar. E o cara vai quebrando a conta. 3, 4, 5, 6, 10 vezes não tem mais dinheiro na conta. Então, você tem que ser rígido com relação à sua gestão de risco e ter uma interpretação de cenário bom. Você faz a primeira tentativa, é uma entrada muito técnica, o mercado anda, quando ele volta, lhe rompe, ele já está rompendo um topo, você vai tentar a segunda vez, o mercado anda, quando volta, está rompendo outro topo, quer dizer, bicho, tem coisa pegando aí no cenário, é melhor ficar de fora, tá certo? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a operação, que eu quero finalizar aqui para a gente dar sequência, porque ainda tem mais coisa. Então aqui ele já foi na 100. Tá vendo meu stop onde é que tá, né?
Nesse caso aqui eu já fiz parcial, então a minha mão estaria vindo aqui com a mão bem mais leve. Então, mesmo que ele pegue meu stop aqui, financeiramente eu não tenho prejuízo, mas tecnicamente eu tenho que sair, tá certo? Normalmente 50%. Normalmente 50% da mão. Mas não é difícil eu fazer 50% aqui, aí ele faz esse movimento e voltou nela de novo aqui, eu fazer 30% aqui. Entendeu? De tal forma que se ele voltar, ele volta muito leve, porque ele já tocou uma vez, tocou duas, enfim. Olha, veja esse movimento, ele chegou perto, mas não me estopou, eu não saio. Eu não saio, vou deixar. Onde é que ele foi? Você tá entendendo porque é que eu não trago o stop para baixo? Enquanto ele não desconfigura, enquanto ele não rompe esse topo, o movimento é válido. Então, ó, daqui, né? Porque a minha entrada é essa linha amarela aqui, tá certo? Então, daqui para cá, foram 200 pontos. Então, fiz 180 e poucos pontos aqui, fiz mais aqui, fiz mais aqui. Aí a gente tem a técnica do gradiente linear, que nessa situação aqui ela potencializa, mas enfim, isso daí a gente vê depois. E vamos ver se o mercado deu mais oportunidade, né? Olha. Espera aí só um pouquinho, se eu só terminar logo isso aqui, pronto, ó. Aqui é a minha saída. Aí não tem mais o que pensar. Você vê, inclusive, quando ele rompe com muita força. Tá vendo? Porque ele rompeu justamente o topo da entrada da gente. Pelo que eu vi aqui, foi uma operação das 3h30 até as 5 horas da tarde. É coisa que vocês vão se acostumar, porque quando você está numa operação que você não sabe o que é que está acontecendo no mercado, que é, acredito eu, a maioria daí, ficam olhando apenas movimento de candle, não sei o que, papapá, vocês não, assim, normalmente você não consegue passar 1 hora, 2 horas, 3 horas numa operação. Eu passo várias horas. Tem nenhum problema quanto a isso, não. Agora, faço minhas parciais. Não estou dizendo que em todas as operações eu passo 3, 4 horas numa operação, não. Normalmente a correção é muito rápida, que é por isso que eu gosto de operar a correção, porque ele é muito mais rápido do que o movimento de tendência, tá certo? A gente pode ver isso nos diversos gráficos que a gente vai ver. O que é que acontece? A gente, você demora 1 hora, 2 horas para ele atingir um determinado ponto e em 5, 10 minutos ele cai a mesma quantidade de pontos, né? Sei lá, demorou 1 hora para subir 1000 pontos e em 10 minutos ele cai os 1000 pontos, tá certo? Por quê? Porque ele vai caçar os stops de todo mundo ali para depois voltar ao movimento. Então ele caça os 1000 pontos e depois ele volta e sobe os 1000 pontos, quer dizer, o 1000 pontos de novo, porque o que ele quer na verdade é pegar a liquidez, tá certo? Então o mercado é muito manipulado, o mercado eles fazem o que querem com o preço e a gente tem que estar tentando pegar a nossa parte.